Olá pessoal, Pedro aqui novamente. Esse é um vídeo um pouco mais técnico para contemplar você que é estudante de psicologia ou profissional da área e tem muita dúvida a respeito de quais são os documentos que nós profissionais da psicologia podemos fornecer para os nossos clientes e pacientes. Antes de começar a falar sobre esses documentos, deixa eu te dar um aviso bem rápido. Eu criei um grupo no Telegram destinado para estudantes e profissionais, que é um grupo em que eu vou dar insights, em que eu vou colocar um pouco das minhas vivências aqui no consultório. Eu vou ensinar um pouquinho sobre marketing de conteúdo e vou ensinar um pouquinho sobre gestão de consultório para você que quer ser um psicólogo clínico, que quer viver de psicologia clínica e muitas vezes tem dificuldade em acessar essas informações que infelizmente não são fornecidas para nós na nossa graduação. Então, se você tiver interesse, clica no link, vai estar na descrição desse vídeo e entra lá nesse grupo. Bom, pessoal, eu já citei aqui recentemente as resoluções que eu considerava como sendo as resoluções que todo profissional da psicologia precisa conhecer. Hoje eu vou esmiuçar um pouco melhor sobre uma delas, que é a resolução 07/2003. É basicamente a resolução que dispõe sobre a elaboração, guarda e formulação dos documentos que os profissionais da psicologia podem fornecer. E por que essa resolução é tão importante? Porque como nós somos profissionais da psicologia, a nossa opinião ela tem um peso. Ela não é a mesma opinião de uma pessoa do senso comum. As pessoas elas levam em consideração, felizmente, o que um psicólogo, uma psicóloga fala. Por isso nós não podemos dar qualquer tipo de opinião sem nenhum tipo de embasamento teórico e científico e muito menos elaborar um documento sem fundamentar bem o que nós estamos falando. Então, essa resolução, ela basicamente ensina 5 coisas. Ela fala sobre os princípios norteadores dos documentos, o que nós precisamos entender quando nós formos elaborar um documento. Ela fala sobre a estrutura desses documentos, como esses documentos devem ser feitos. Ela fala sobre o conceito e finalidade desse documento, para que ele serve, em quais contextos ele vai ser requerido. Ela fala sobre a guarda desses documentos, como é que a gente deve guardar os documentos psicológicos que a gente fornece e questões éticas, né? Questões de sigilo, confidencialidade. É uma resolução muito importante e nós precisamos seguir à risca quando nós formos preparar qualquer tipo de documento psicológico. Então, existem basicamente 4 documentos que o psicólogo pode fornecer nas mais diversas áreas e nos mais diversos campos de atuação em que ele atua: a declaração, o laudo ou relatório, o atestado e o parecer, sendo que a declaração e o parecer não são necessariamente decorrentes de uma avaliação psicológica, apenas o laudo e o relatório ou a declaração. Você pode fazer um parecer ou você pode fazer uma declaração sem necessariamente ter feito uma avaliação psicológica, mas para fazer um laudo ou um relatório ou também um atestado, você precisa realmente ter feito um processo de avaliação psicológica. O primeiro documento que eu gostaria de falar para vocês é a declaração. Na declaração, você vai poder colocar tempo em que você prestou um serviço para um cliente. Por exemplo, se você é um psicólogo clínico, você coloca na declaração o tempo que aquele paciente ficou com você. Se ele compareceu, se ele não compareceu, quando foi que ele compareceu. E geralmente esse tipo de documento ele é solicitado por trabalhos, por ambiente de trabalho que basicamente quer uma comprovação que o funcionário está participando de um processo de avaliação psicológica ou de psicoterapia. Uma coisa muito importante é que na declaração você não vai colocar detalhes do atendimento. Você vai colocar a hora, você vai colocar a data, mas você não pode colocar o que você realmente fez durante o atendimento. É um documento, digamos, mais superficial, simplesmente para comprovar que o paciente esteve ali. Muito importante dizer que você precisa carimbar esse documento e assinar o seu nome, tá? É o tipo de documento que você precisa ter um registro ativo no seu conselho regional para poder carimbar, utilizar o carimbo e poder colocar lá seu nome, fundamentando que é um psicólogo de fato que está escrevendo esse documento. Já o atestado psicológico é um documento que busca atestar, que busca confirmar o estado psicológico de um determinado sujeito que requer esse documento. Então, o cara quer um atestado de algum estado psicológico, você faz a avaliação psicológica. Então, nesse sentido, precisa ver esse processo de avaliação psicológica. Inclusive, eu fiz alguns vídeos sobre avaliação psicológica, dá uma olhada aqui nesse card, tá? Você faz a avaliação psicológica e vai ter um resultado, né? E aí você vai poder atestar o estado mental daquele indivíduo. Ele serve para questões de trabalho também, né? Para testar um patrão ou uma empresa de que o funcionário realmente está passando por um transtorno de ansiedade, um transtorno de humor, porque sim, nós psicólogos podemos atestar sobre estados mentais. Infelizmente, muitas
empresas não querem aceitar o atestado de um psicólogo, apenas de um psiquiatra, mas nós temos sim esse poder de elaborar atestados psicológicos em relação aos nossos pacientes. Esse documento ele serve para justificar faltas, né, no trabalho, serve para justificar se um paciente ele está apto ou não a desenvolver alguma função específica. Então, esse documento tem uma importância muito grande, porque a gente sabe que existem muitas doenças de saúde mental, né, que são incapacitantes e muitas vezes limitam ou até mesmo inviabilizam que uma pessoa consiga trabalhar, consiga resolver as coisas ou simplesmente viver normalmente. E nesse documento, ao contrário do primeiro, que foi a declaração, você já deve ser um pouco mais detalhista, né? Você deve falar o que esse paciente tem de fato na sua observação, qual é o diagnóstico que você está dando para ele, né? O que você atesta, né? A sua avaliação chegou para você justificar o atestado que você está dando. Então você já coloca um pouco mais de informações, ao contrário da declaração. Mais uma vez, é um documento que você precisa carimbar e assinar com seu nome, colocando, né, a sua conta em risco, né, atestando que você é você mesmo, o psicólogo fulano ou psicóloga ciclana, tá dando esse atestado. Agora vamos falar sobre o que talvez seja o documento mais complexo daqueles que o psicólogo pode fornecer e o que gera mais dúvida, que é o relatório ou laudo psicológico. Inclusive, esse tipo de documento é muito dado por nós que somos neuropsicólogos. Pessoas que fazem uma especialização em neuropsicologia, elas, via de regra, conseguem fazer a avaliação neuropsicológica e prestam um laudo neuropsicológico para a pessoa que procura os seus serviços. E esse é um documento mais complexo porque ele, além de ser um documento descritivo, como no caso do atestado, ele é muito mais complexo do que o atestado. Ele já precisa de uma fundamentação teórica, ele precisa de uma descrição maior a respeito dos procedimentos que foram realizados no processo de avaliação. Então, por exemplo, quando um neuropsicólogo vai elaborar um laudo, ele coloca quais foram os instrumentos de avaliação psicológica que ele utilizou, quais foram os instrumentos que ele utilizou para avaliar a memória, avaliar a atenção, avaliar a inteligência, avaliar a senso-percepção do avaliando, né, daquela pessoa que procurou os serviços dele. Então é um documento muito mais detalhado, muito mais complexo. Você tem que colocar as demandas, você tem que colocar os métodos, você tem que colocar a fundamentação que justifica você ter escolhido, por exemplo, um determinado teste psicológico em detrimento de outro. Então é um documento muito mais complexo, é um documento que exige muito mais atenção do profissional e é um documento que infelizmente embanana muitas pessoas porque elas não são tão preparadas para dar esse tipo de documento, muitas vezes quando elas só são graduadas. Por isso que requer muitas vezes uma especialização em neuropsicologia, porque na especialização você vai aprender as minuciosidades de cada laudo psicológico. Nesse documento especificamente é muito importante que você faça uma análise dos resultados. Não basta você apenas descrever quais foram os instrumentos que você utilizou, mas quais foram os resultados que você obteve e qual é a análise que você faz em cima desses resultados. E também existe uma seção de conclusão em que você vai colocar possíveis direcionamentos, possíveis encaminhamentos. Por exemplo, você observa que teu paciente tem algum tipo de deficiência intelectual. Você precisa colocar algum tipo de direcionamento para a família. Essa pessoa ela vai ser acompanhada por um terapeuta ocupacional, por um fonoaudiólogo, ela vai ser acompanhada por um psicopedagogo, por um analista do comportamento, percebe? Então é muito mais complexo e requer muito mais trabalho do profissional, que precisa não só fazer a avaliação, como também pensar num possível tratamento ou num possível prognóstico para esse avaliando. O parecer, né, o último documento que eu queria trazer para vocês, ele busca resolver mais uma questão problema. É uma questão mais pontual que se faz necessário obter a opinião de um profissional da psicologia. Então vamos supor que existe um processo de alienação parental ou de abuso sexual ou, sei lá, de assédio moral no trabalho. E aí, geralmente, a justiça pede que um parecerista, um psicólogo parecerista, vá lá dar a opinião dele. Poxa, você acha que houve, de fato, essa situação? Ou de que modo a saúde mental dessa pessoa que está envolvida nesse imbróglio foi afetada? Então, é uma questão problema, é uma questão específica que faz necessário que o profissional da psicologia dê a sua opinião de forma indicativa ou muitas vezes decisiva. É muito comum que em alguns processos a opinião de um psicólogo tenha um peso tão grande que o juiz acaba indo em alguma direção com base naquilo que o parecer psicológico do psicólogo tem a dizer para ele, né? Tem a esclarecer para ele. Então, é geralmente uma situação que precisa de um esclarecimento de um profissional da psicologia. E é por isso que existe uma resolução do CFP que se preocupa em dizer aquilo que o profissional deve ou não dizer, deve ou não escrever
prescrever, como ele deve ou não fazer dentro dos documentos que ele fornece para as pessoas, porque é uma responsabilidade muito grande, né? O profissional da psicologia, em alguns contextos, ele pode basicamente dar o caminho de um processo, induzir ou influenciar um juiz a tomar uma decisão que vai afetar a vida de muitas pessoas. Então não pode ser feito de qualquer maneira, não pode ser dado de qualquer modo os documentos que a gente fornece. Para encerrar, essa resolução fala ainda sobre validade, né, dos documentos, por quanto tempo vale, como é que deve ser feita a guarda desses documentos. Então perceba, é uma resolução extremamente importante, você precisa conhecer. Para isso, eu vou deixá-la aqui na descrição do vídeo para você lê-la na íntegra. Eu recomendo muito que você faça isso, porque se você vai trabalhar com psicologia clínica, com psicologia hospitalar, com avaliação psicológica, com psicologia organizacional, com psicologia jurídica, enfim, psicologia do trânsito, provavelmente você vai precisar elaborar documentos e saber como esses documentos devem ser feitos. Eu vou deixar também alguns modelos para vocês darem uma olhada e conto com o like de vocês, com a inscrição de vocês, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.